Olá, alunos do nono ano! Vamos iniciar os estudos do PET volume 6. E eu estou aqui como professora de Geografia para dar continuidade às orientações que vocês vêm recebendo. Bom, o tema de estudos para a semana 1 do PET volume 6 é sobre a agropecuária dos continentes europeu, asiático e Oceania. Vocês vão ter à disposição, a partir da página 46 do seu PET, um texto que vai falar sobre esta temática nestes continentes, nestes 3 continentes. Vocês vão ter também à disposição de vocês, ao final do texto, 3 links. Eles se referem a 3 vídeos diferentes sobre os 3 continentes mencionados. É muito importante você ver os vídeos, porque dá para fazer um comparativo sobre como o mesmo assunto pode acontecer diferente ou semelhante em 3 continentes bem diferentes. Quando você fizer estas etapas, que são estruturas importantes para a sua compreensão e tenha de te dar base para as respostas, você irá para as atividades. A atividade 1 propõe o seguinte: embora a agropecuária se destaque nos países da Europa Ocidental, é na Europa Oriental que há maior percentual de mão de obra empregada neste setor. Diante do que foi estudado sobre as 2 Europas no PET anterior, o que explica este fato? Por que motivo será um maior número de pessoas que trabalham nesse setor da agropecuária são habitantes da Europa Oriental e não da Europa Ocidental? O que ocorre ali naquele continente para a demanda dessa mão de obra ser maior de uma área da Europa do que de outra área? É curioso você descobrir esta resposta. Atividade 2. Ela te desafia com uma manchete sobre a Rússia inundando o mundo de trigo. Você vai ver um pequeno texto, um pequeno trecho da manchete sobre este assunto. Quando você fizer a leitura atenta, então você vai ver a pergunta que vem abaixo. Relacione a manchete com a frase: a Rússia é um dos celeiros do mundo. A Rússia é um dos celeiros do mundo? Será aquele país que é bem mais frio, tem mais áreas com neve e gelos? Leia esta manchete. Será que novas medidas, novas tecnologias vêm sendo adotadas ali? O que tem acontecido na Rússia para que esta manchete tenha sido publicada em jornais importantes? Bom, quando você pensar sobre isso, você faça a sua resposta da atividade 2, certo? Vamos ver a atividade 3. Diz o seguinte: escreva um breve comentário sobre a importância da política agrícola comum, PAC. Veja você que, no caso, a sigla PAC aí tem um significado diferente do PAC que você costuma ouvir aqui em Alfenas e aqui no Brasil. Está relacionado a uma prática de países europeus. Então, você vai escrever um breve resumo. Vai ser com as suas palavras. Se houver necessidade, pesquise mais sobre esta política agrícola comum. Ok? Vamos ver o desafio da atividade 4. Para a atividade 4, você vai ver uma fotografia, uma imagem que mostra uma área agrícola no Sudeste Asiático. Você vai ver uma imagem de asiáticos, provavelmente chineses ou de países ali ao redor da China, em uma prática agrícola da produção de arroz. Você deve conferir a imagem, refletir sobre o assunto para você fazer as respostas abaixo. A letra A pergunta: como é preservada a cultura do cultivo de arroz no Sudeste Asiático? Será que no Sudeste Asiático eles colocam em prática as novas formas de cultivar o arroz ou eles ainda preservam essa cultura da forma como era antes? O que se dá sobre este assunto? Pesquise, observe, leia e faça a sua resposta. B. Quais são os principais países produtores de arroz na Ásia? Arroz
é um alimento básico nos pratos de vários países asiáticos. E quais são os principais produtores? Já que a Ásia é um continente muito populoso também. Pesquise e informe suas respostas nesta questão, ok? Bom, desejo que você tenha aprendido mais sobre este assunto, considerando os 3 continentes propostos nesta semana 1. Me encontrarei com vocês na próxima semana.